E nosso estudo de hoje é a lição 62 do livro Palavra da Vida Eterna, no campo do verbo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. É a palavra de Paulo na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Na atividade verbalista, emprega o homem grande parte da vida, e com a palavra, habitualmente, se articulam os bens e os males que lhe marcam a rota. É de se lamentar, entretanto, o desperdício de força nesse sentido. Quase sempre, computada a conversação de toda uma existência, o balanço acusa diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Muitas vezes ninguém denota agradecimento pela riqueza de um dia claro, todavia basta a paisagem de uma nuvem com leve garoa cair para que muita gente destile exclamações vinagrosas em longas tiradas inconsequentes. De maneira geral, não existem olhos para a contemplação de grandes serviços públicos. No entanto, vaga incerteza do trabalho administrativo gera longos debates da opinião. Há criaturas que guardam barômetros em casa para criticar o tempo, tanto quanto há pessoas que adquirem pontualmente o jornal para censura ao governo. Muitos dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinamentos edificantes, declarando-se enfermos da memória, mas revela admirável controle de si mesmo quando o rádio anuncia calamidades, gastando vastas horas de comentário eloquente. Esmaece a atenção quando é preciso aprender o bem, contudo, o olhar flameja interesse quando o mal surge à vista. O mundo em si é sempre um parlatório de proporções gigantescas, onde as almas se encontram para falar, combinando fazer. Raras, no entanto, conversam para ajudar. Desborda-se a maioria no espinheiral da reprovação, no tormento da inveja, na fogueira da crítica ou no labirinto da queixa. Para nós outros, no entanto, o Evangelho é seguro na advertência. Tu, porém, diz-nos o apóstolo, fala o que convém à sã doutrina. Não ouvides assim que de sentimento a sentimento chegamos à ideia, de ideia em ideia alcançamos a palavra, de frase em frase atingimos a ação e de ato em ato acendemos a luz ou estendemos a treva dentro de nós. A proposta que o Emmanuel traz para a gente é uma proposta grave e muito séria para a gente poder estar fazendo, né? Vamos imaginar que cada palavra pronunciada faça parte de um inventário e que quando chegar no final da nossa vida a gente fosse pegar todo esse inventário e estabelecer, igual aqueles dados de estatística, uma proporção, né? Quais foram os comentários que foram inúteis, quais foram os comentários que, além de serem inúteis, ainda foram agressivos, os que estimularam as pessoas à prática do mal, e quais foram os comentários que realmente nós fizemos e que foram edificantes, que trouxeram consolo, que trouxeram alguma coisa de bom em determinado momento para a vida das pessoas. Ele chama atenção aqui, ele fala para a gente que é de se lamentar o desperdício de força nesse sentido. E ele fala, quase sempre no mundo como o nosso, quase sempre, se for computada a conversação de toda uma existência, o balanço vai acusar uma diminuta parcela de proveito. Gente, isso é grave, é muito grave. A gente tem que pensar assim, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de comédia, eu gosto de rir, gosto de me divertir, e esse tipo de conversação, nesses momentos de conversações agradáveis entre os amigos, elas servem de terapia para cada um de nós, né? Mas a gente tem que fazer um balanço também de quando ela pode estar sendo um balanço com proveito, com larga coeficiência de prejuízo e inutilidade, né? Um ou outro, o que ela está servindo? Porque na grande maioria das vezes a comédia ela vai pegar aquela parte ridícula de alguma determinada coisa para enaltecer. Vai muitas das vezes trazer críticas também, e críticas que são críticas construtivas, vão nos abrir os olhos para a realidade das coisas. Tudo bem, mas a gente tem que estar sempre pensando, né, quando eu vou estar fazendo crítica a alguém, e o que eu tenho feito com relação a isso. A gente vê muito acontecer, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, faz uma crítica a um determinado agente público, e você, eu não sou agente público,
Então, a gente precisa de agentes públicos bons. Por que você não se candidata àquilo ali? Ah, não, eu não tenho afinidade para isso. Então a pessoa tem afinidade apenas para criticar, apenas para dissimular o veneno, ele usa aqui vinagroso, né? Apenas, ele tem uma terminologia muito própria dele. E Emmanuel está falando da época da rádio ainda. Hoje essas informações chegam diariamente. Qual é a pessoa hoje que não acorda e não recebe dezenas de mensagens nas redes sociais, nesses aplicativos aí de WhatsApp, de Facebook, Instagram? Qual é a pessoa que não recebe dezenas, centenas de mensagens e a gente fica procurando se atualizar também, mas eles chamam atenção para a gente. Isso está sendo bom para a gente? O que está trazendo? Está trazendo proveito ou está sendo prejuízo e inutilidade? Divulgar pessoas sendo presas, divulgar o momento em que a pessoa está passando por dificuldade na vida dela. Isso vai servir para quê para a gente? A gente começar a fazer uma análise de para quê, o que está me acrescentando aquilo que eu estou fazendo. E nesse ponto aqui, a gente vai até acrescentar também, junto com a parte verbalista, né, porque hoje a gente trocou o diálogo entre as pessoas com o monólogo da TV, o monólogo dos programas da internet, podcast, essa coisa toda. Então o que acontece? A gente começar a parar para pensar, né? Não está tendo um diálogo, mas alguém está falando e eu estou ouvindo ali cuidadosamente, né? E aí, o que isso está sendo de bom? Está valendo a pena? O que isso trouxe de edificante para mim? Ontem eu assisti um filme, e o filme trouxe uma coisa muito edificante para mim, né? Trouxe uma resistência que teve de uma pessoa num momento difícil. Aquilo ali foi bastante interessante. Aliás, o filme que assisti ontem foi até durante a Segunda Guerra Mundial, e uma pessoa que foi obrigada a ficar no porão da própria loja, colocando um seu empregado como se fosse o dono da loja dele. Então, quer dizer, enquanto estava aquele período de guerra. Emmanuel chama a atenção nossa aqui para falar assim, ninguém agradece a riqueza de um dia bonito, mas quando cai uma leve garoa, aí começam as palavras. Aí no inventário nosso, não vai ter o agradecimento ao dia, mas vai ter reclamação do dia que choveu. E ele fala também para a gente, não existem olhos também para a contemplação dos grandes serviços públicos. Aliás, é até interessante que a gente vê, por exemplo, estradas. Vou fazer um comentário aqui que é bom de trazer essa realidade nossa. Estava caminhando pela Transolímpica, e a Transolímpica, para quem mora aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma obra recente. É uma obra que não tem 10 anos ainda. E ela trouxe uma melhoria de qualidade impressionante. Aí você vai falar, como essa estrada ficou boa, né? Aí vai vir uma pessoa, mas como teve desvio disso, daquilo. Sempre vem o comentário desairoso logo depois do comentário que é querendo mostrar assim, você está querendo ver o lado bonito, mas o lado feio é muito maior que o lado bonito. Enquanto a gente continuar olhando para o lado feio olha para a gente também. E o Emmanuel ainda chama atenção, tem gente que guarda barômetro em casa para criticar o tempo quando o tempo mudar, e tem gente que só compra jornal para ter como criticar o governo. Olha só que coisa interessante, né? Tem gente que compra o jornal para ir direto para a parte do esporte. Tem gente que compra o jornal só para ver a parte de governo, para ter o que falar, para ter enfim. Mas dormem tranquilos quando se trata de ouvir ensinos edificantes. E diz até que perdeu a memória, mas revela um admirável controle de si mesmo quando a rádio anuncia as calamidades, quando os plantões da televisão, enfim, chama atenção para a gente, para nós outros, para nós que estamos fazendo esse estudo diário, a palavra do apóstolo fala o que convém à sã doutrina. É virar fanático, falar sobre religião o tempo todo? Não, mas falar de coisas boas, falar de coisas agradáveis. Você não precisa ficar o tempo todo botando na tua testa assim, eu sou cristão, eu sou... Não é isso. Aliás, nunca foi essa a proposta. A proposta é que você seja uma pessoa normal e que fale coisas boas, que traga momentos bons, seja agradável estar na sua convivência, e você depois coloca a cabeça no travesseiro e fala, hoje eu não falei nada que atrapalhasse ninguém, só para ajudar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.